Eu quero falar sobre 2 Reis 17, um capítulo muito significativo, porque é a análise que o próprio Deus fez do que aconteceu com Israel. Aquilo tudo que aconteceu, na verdade, foi, digamos, um período assim, cerca de 500 anos, durante muito tempo, tudo aquilo aconteceu. E o que é que aconteceu? Deus diz que o seu povo, desde que saiu do Egito, começou a se afastar dele, temeram a outros deuses, edificaram para si altos em todas as suas cidades. Interessante, os altos não eram, em princípio, uma idolatria. Em princípio, eram altares extras, supostamente para Deus, mas acabavam virando para outras coisas, para carnalidade, para distração, para festas, para sensualidade. Enfim, os altos começaram a ser um desvio de atenção do povo de Deus. Era para dar culto a Deus somente num local onde o altar de Deus estava. Mas ao fazerem altares extras em outros lugares, os altos, inicialmente a ideia era para ser somente de sacrifício a Deus, mas aquilo acabava virando para outros ídolos. E Deus diz mais, eles cometeram todo tipo de perversidade e provocaram Deus a ira com suas perversidades, violências, injustiças, adultérios. O Senhor advertiu, eu estou lendo vários versículos aqui no capítulo 17 de 2 Reis. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os seus profetas e videntes. Interessante, profecia é uma palavra inspirada por Deus, é falando em nome de Deus. Nem sempre a profecia é para condenação, mas naquela situação em que o povo vivia, praticamente todas as profecias que Deus mandava eram de advertência e condenação. Entretanto, Deus, como misericordioso que é, dava também aos mesmos profetas, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, palavras consoladoras para o futuro. Ou seja, se vocês não se arrependerem, eu vou mandar o castigo, vou condenar vocês, mandar o restante para o cativeiro, mas pela misericórdia, lá no final dos tempos, isso seria muito mais de 2000 anos depois, eu vou restaurar o povo para cumprir a minha promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Mas por agora vocês vão sofrer as consequências dos atos de vocês. Interessante, tudo isso é com relação à nação inteira. A gente pode imaginar, mas Senhor, não é injustiça o Senhor está tratando uma nação inteira por causa de alguns? Se alguns pecam, o Senhor vai castigar os bons com os maus também? Infelizmente, esta é a regra. Pelos maus pagam os bons, porque o sol vem sobre maus e bons, mas a ira de Deus também desce sobre uma cidade inteira, castigando maus e bons. Porém, pela atuação de Deus, nós entendemos que bons já praticamente não existiam. Enquanto existia alguma esperança, Deus foi tolerando. Por isso levou tanto tempo. O povo já estava praticamente em Israel, Reino do Norte, totalmente longe de Deus. Mas ainda havia um profeta Elias que achava que estava sozinho. Reclamou com Deus e o Senhor lhe falou: meu servo, ainda existem 7.000 que não dobraram joelhos a Baal. Então não está tudo perdido ainda, ou seja, a destruição não vai ser agora. Em milhões de habitantes, somente 7.000 não tinham dobrado joelhos a Baal e o profeta Elias não conhecia nenhum deles. E eu acrescento, 7.000 não dobraram joelhos a Baal,
mas também não dobraram joelhos a Deus. A situação estava ruim demais, porém ainda não era a destruição. E esse princípio fica claro, porque quando Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra, chegou a um número de 10. Senhor, se houver ali 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade. Mesmo com 10 justos ali, o Senhor disse, se houver 10, eu não destruirei. E, por extrapolação, pena que ele parou, mas não precisava ter continuado, porque nós sabemos o caráter de Deus. 50, 45, 40, 30, 20, 10, que Deus falou seria o mesmo. Senhor, se houver um justo só ali dentro, o Senhor vai destruir a cidade por amor, por consideração a esse justo? Não, se houver um justo, eu não vou destruir. E havia um justo, que era o Jó. O que Deus fez? Tirou o Jó para destruir a cidade. Não destruiria a cidade de Sodoma se houvesse um justo, o Jó. Aparentemente nem a mulher dele, nem as filhas eram justas, somente ele. E por causa dele, Deus não tinha destruído, mas Deus disse, agora não dá mais para aguentar, eu quero destruir essa Sodoma, porque o seu clamor subiu até mim. Então eu vou tirar o justo dali para destruir a cidade e não cometer injustiça. Este é um princípio que fica. Deus desafiou o povo em Jerusalém, qualquer um, a dar volta às ruas de Jerusalém, Jeremias 5:1, e procurar se havia uma pessoa sequer que buscasse a Deus, e Deus salvaria a cidade por amor daquela pessoa, e não havia nenhuma sequer. Ou seja, o juízo de Deus demora a acontecer por consideração a esse um ou a esses poucos que ainda são justos no meio da cidade e oram buscando a Deus. Por isso, para trazer a ira sobre o Brasil, Deus está aguardando o posicionamento dos seus. Ele não trouxe a ira, destruição, essa guerra civil sobre o Brasil ainda, por consideração àqueles que estão orando. E este é o nosso chamado, estarmos orando pelo Brasil. Mas no caso de Israel, Deus continuou apertando, mandou muitos profetas para falarem, porém eles não deram ouvidos aos profetas, antes se tornaram obstinados e de dura cerviz. É o que o texto nos diz aqui em 2 Reis 17. Adoraram a todo o exército do céu, ou seja, as estrelas, constelações e demônios, e serviram a Baal. Se deram à prática de adivinhações, criam em agouros, venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença. E até Judá também não guardou os mandamentos do Senhor, pelo que Deus rejeitou toda a descendência de Israel, até que os expulsou da sua presença. E assim, depois de todos mortos, Israel foi transportado, o que sobrou, da sua terra para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje, quando o texto foi escrito. Entenda que isto é o trato de Deus com relação ao coletivo, aquele povo. Ele foi dando oportunidade, mas cada vez as pessoas se afastavam mais de Deus, até que não havia justo nenhum, e aí a destruição veio. Isto acontece, de certa forma, no plano individual. Enquanto existe alguma chance, alguma esperança de você se consertar, Deus vai dando palmadas, castigando, disciplinando, apertando, até que você se conserte. Quando a pessoa não quer se consertar, definitivamente escolhe não se consertar com Deus, aí se cumpre aquela palavra de Provérbios: aquele que muitas vezes castigado endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. É o que Deus faz individualmente, apertando crentes que estão mal, que estão desviados, que estão na carne, para eles se arrependerem.
Deus vai enviando o assaltante, doença, problema, desemprego, para ver se ele se arrepende. Quando ele não se arrepende, Deus larga de mão. Deus não mata necessariamente, mas Deus larga de mão para ele poder viver a sua vida no mundo. Deus desiste daquela pessoa. Isso é o que a Bíblia nos ensina. No caso coletivo, Deus nos responsabiliza, o povo dele, a cidade edificada sobre o monte, deveria ser o sal do Brasil, a luz que esse país tem, o povo de Deus. Deus vai apertando. Tudo que está acontecendo é Deus apertando o seu povo para se voltar para ele, chorar, orar e se humilhar. Se o povo que se chama pelo seu nome não fizer isto, a ira de Deus vai continuar sobre o Brasil e vai apertando e castigando. Vai ficar como uma Venezuela, a situação vai piorando. É Deus agindo, visando o seu povo se despertar. Entenda isso, meu irmão, e pode ser que algo esteja acontecendo na sua família, na sua vida pessoal. Entenda, para não ser vomitado da boca do Senhor. Mas se você está bem com o Senhor, também entenda, para não viver uma vida egoísta. O plano de Deus não é que você seja uma ilha de prosperidade no meio de um país que vai mal, um oceano de iniquidade. Você vai ser uma ilha de prosperidade. Isto não é maneira de Deus tratar. Ele não vai dar bênçãos maravilhosas a você que vive uma vida egoísta e não se preocupa com os que estão à sua volta. O cristão chora pelos que estão perdidos, ele chora pela sua nação, ele chora diante de Deus e se arrepende pelos outros. Ele não busca os seus interesses, como ainda está acontecendo nas igrejas. Ele busca a bênção para a sua pátria, para o seu povo, para o seu bairro, para a sua nação. O cristão é um sacerdote em favor dos outros, e nisto está a sua bênção, o seu galardão. Deus não quer abençoar os espertos, espertalhões que vão à igreja buscar prosperidade. Ele quer abençoar aqueles que, abrindo mão do seu eu, dos seus direitos, vai chorar, orar pelos outros. E enquanto ele ora, intercede pelos outros, Deus cuida do que é seu, dá-lhe a sua bênção e depois vai ter o galardão no céu. Você escolha, quer ser um crente espertalhão para ficar buscando o seu interesse, vai fugir da conflagração e vai correr atrás da bênção e da prosperidade, ou você vai sofrer junto com o povo de Deus em oração, choro e lágrimas, intercedendo pelos outros para poder ganhar o galardão no céu? Qual é a posição que você vai escolher diante de Deus, meu irmão, minha irmã?